Hoje, você vai ouvir uma história. A história de Rafael, um homem comum, mas com uma marca que o mundo explora e depois ignora. Ele era bom, bom demais. E o que quase ninguém te diz é que ser bom, num mundo que recompensa aparência e poder, pode ser uma sentença silenciosa. Maquiavel teria avisado Rafael: aquele que for bom em tudo será destruído pelos muitos que não são bons. Essa história não é um conto, é um espelho. E se você olhar com atenção, talvez veja partes de si mesmo nela. Rafael aprendeu cedo que raiva assusta, que ser firme gera silêncio, que exigir respeito parece demais. Então ele começou a se moldar, a sorrir quando queria chorar, a dizer tudo bem quando estava machucado, a pedir desculpas por existir. Ele virou o cara legal. E foi exatamente isso que o destruiu. Na adolescência, Rafael era o amigo prestativo, o ombro que ouvia todo mundo, mas que quase nunca era ouvido. Ele dizia que gostava de ajudar, mas, no fundo, havia um vazio. Uma pergunta que ele nunca conseguia calar. Será que alguém me notaria se eu parasse de me doar? Ele cresceu tentando merecer amor, e sua moeda era a bondade. Ele achava que, se fosse compreensivo, justo, gentil, o mundo retribuiria, mas o mundo não retribuiu. No trabalho, Rafael era impecável. Chegava cedo, assumia tarefas que não eram dele, cobrindo erros em silêncio. Mas quando chegou a hora da promoção, escolheram o outro. Rafael parabenizou, como sempre fazia, e ouviu do colega, com um sorriso enviesado, café na mão. Você é bom demais para se importar com essas coisas. Olhar cínico. E mais um golpe. Você é do bem, sabe? Leve, sem esse apego por reconhecimento. Eu admiro isso. Aquilo soou como elogio, mas doeu como punhalada. Não pela frase, mas pelo que ela escondia. Você é inofensivo, por isso ninguém te leva a sério. Rafael sorriu, agradeceu, voltou para sua mesa e trabalhou como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, sentiu uma dor que não sabia nomear. Uma espécie de vergonha, misturada com raiva contida, com a sensação de ter sido infantil, ingênuo, burro. Saiu da mesa e foi ao banheiro, onde se trancou. Sentou na tampa do vaso, encostou a testa nos joelhos e ficou ali, em silêncio. Não chorou, não explodiu. Era uma dor quieta. Uma tristeza que não fazia barulho, mas pesava como concreto molhado dentro do peito. E foi ali, com o rosto ainda úmido de suor, que uma frase esquecida ganhou novo som. Virtude sem estratégia é fraqueza. Rafael lembrou do que tinha lido anos antes e ignorado. Era Maquiavel. Maquiavel não odiava a bondade. Ele só entendia que, num mundo onde as pessoas são movidas por interesse, aparência e medo, ser apenas bom é ser invisível. Porque o jogo não é de essência, é de percepção. E se você não joga, você é a peça. Rafael enxergou, pela primeira vez, o reflexo de alguém que passou a vida inteira tentando não ferir ninguém, mas se ferindo um pouco todo santo dia. Nos dias seguintes, Rafael começou a mudar. Calou-se mais. Observou, mais do que respondeu. Disse não, sem culpa, sem justificar. Recusou tarefas que não eram dele. Entregou apenas o que lhe cabia. E fez isso com respeito, mas também com firmeza. Parou de rir por educação. Parou de sorrir enquanto era ignorado. Parou de se desculpar por existir. E o mais curioso, as pessoas começaram a tratá-lo
Diferente. O escutavam, hesitavam antes de pedir algo, mediam as palavras antes de cruzar a linha. Maquiavel ensinava: é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Rafael não era cruel, não era agressivo, nem se tornou uma caricatura de poder. Ele só entendeu que bondade sem força gera pena e que presença sem autoridade é silêncio desperdiçado. Rafael continuava fazendo seu trabalho, mas agora ele não se dobrava e havia algo novo, um tipo de gravidade no modo como andava, como olhava, como se sentava, sem arrogância, sem teatralidade, apenas presença, e o mundo sentiu. Um colega que costumava falar alto passou a baixar o tom quando se dirigia a ele. Um gestor que ignorava seus e-mails passou a respondê-los no mesmo dia. E alguém que sempre o chamava para dar uma força, parou de chamar. A bondade continuava ali, mas agora tinha forma, tinha contorno. O que mudou? Rafael percebeu o que Maquiavel sempre tentou dizer: o mundo não recompensa quem é justo. Recompensa quem sabe parecer indispensável. Quem tem poder sobre a própria presença. Quem faz falta quando se afasta e impõe respeito quando se cala. Rafael não virou outra pessoa. Ele só parou de pedir licença para existir. E isso fez toda a diferença. Hoje, ele continua sendo bom, mas agora é um bom homem, com espinhos. Um bom homem, com presença. Um bom homem que não implora mais por aceitação. Porque ele entendeu que a verdadeira bondade não é submissão, é escolha. E que se você quiser ser visto, precisa aprender a desaparecer antes de se tornar necessário. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, não deixe ela morrer aqui. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Aqui não trazemos respostas prontas, mas perguntas que ninguém faz. E ideias que podem mudar o jeito como você enxerga a vida e a si mesmo. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!